Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Vive, um canal de testemunhos e obras que Deus tem feito no meio da Irmandade. Se inscreva no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Tenham um ótimo vídeo e Deus abençoe a todos. Graças ao Senhor, por Ele ter me chamado à sua graça, por Ele ter perdoado meus pecados e por Ele, com tanta misericórdia, irmãos, com tanta misericórdia que eu não posso calcular, que eu não posso nem alcançar pela minha imaginação, está suportando esse servo, está nos dando, irmão, a condição de estarmos na sua presença. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nessa manhã eu dou graças ao Senhor, irmãos, pelas obras, pelas maravilhas que Ele tem operado na nossa vida. Bendito seja Deus, estando nós muitas das vezes passando por grande dificuldade, passando por muitas aflições. O Senhor é aquele que aparece, faz a obra e a nossa alma se alegra para o nome de Deus ser glorificado. Bendito seja Deus. Nessa manhã, irmãos, eu senti de contar uma obra, aleluia, que o Senhor fez na minha vida e na vida de um irmão. Um dia nós residimos aqui em Recife, na capital do estado de Pernambuco. A minha comum é na Iputinga. E um dia eu tinha que ir para o Agreste, mais ou menos 60 quilômetros daqui, visitar o meu sogro. Na época, meu sogro era testemunhado. E lá, Irmandade, a necessidade é muito grande. Tem uma obra que Deus está abençoando grandemente naquele lugar, mas existem muitos irmãos necessitados e muitos irmãos muito provados na sua parte material, mas o Senhor tem derramado uma porção espiritual para a Irmandade naquele lugar, ser uma Irmandade constante, firme, animada por servir o Senhor. E isso traz grande alegria para o nosso coração quando a gente vê essas coisas. Irmandade, chamei aquele companheiro para nós ir fazer aquela visita ao meu sogro, e quando foi pela manhã, glória ao nome santo do Senhor, eu disse, irmãos, vamos visitar um cooperador que atende aqui no sítio, né? E a gente saímos de casa, fomos fazer aquela visita e batemos na porta do servo de Deus, veio o filho dele e informou assim, irmão, meu pai, ele foi para a feira, então ele não está em casa, só vai chegar de tarde. E ali, Irmandade, a gente começou a retornar para a casa do meu sogro, e aquilo que a nossa carne não vê, aquilo que nós não, muitas das vezes, queremos enxergar, é aquilo que o Senhor quer nos mostrar e é onde Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Naquele dia, quando nós estávamos voltando, eu me lembrei de um casal de idosos, a irmã Zefinha e o saudoso irmão Abdias. Eles moravam numa casinha, como que cavada numa serrazinha lá, que tem lá uma montanhazinha, e eles muito pobres, assim, muito necessitados, mas muito crentes. A irmã Zefinha e irmão Abdias evangelizou muitas almas naquela cidade de Limoeiro, e pelo testemunho que eles deram da graça, o Senhor chamou muitos para esse caminho maravilhoso. E naqueles dias eu me lembrei que a irmã Zefinha estava muito enferma, o irmão Abdias também, e eu disse assim para o companheiro, irmãos, olha, Deus faz lembrar que tem um casal aqui muito necessitado, se o irmão concordar, vamos fazer uma visita para eles. E o servo de Deus falou assim, irmãos, vamos sim, vamos lá fazer a visita, andamos mais um pouco, subimos um pouquinho aquela montanhazinha, chegamos lá, e a casa estava fechada, e eu comecei a gritar, a falar alto do lado de fora, irmão Abdias, e ele escutou dentro da casa dele, e ele disse assim, quem é? Eu falei, é o irmão Carlos. Irmandade, quando eu disse ao irmão Carlos, ele começou a gritar mesmo dentro da casa dele e dizer, Zefinha, Zefinha dá glória a Deus, Zefinha, Zefinha dá glória a Deus, porque Deus mandou os anjos, Zefinha. Zefinha dá glória a Deus porque Deus mandou os anjos, irmãos, e ali ele veio abrir a porta, né? Abriu aquela porta de madeira, depois abriu a grade, Irmandade, ele estava um pouco sujo, ele idoso, a esposa idosa, ninguém para tomar conta deles. Glória ao nome santo do Senhor, ele veio com aquele saco que retém a urina, porque ele estava com problema de saúde,
aquele saco com a quantidade já de urina do lado do corpo, e veio chorando muito. Glória ao nome santo do Senhor. E quando ele chegou, ele abriu o portão, olhou para mim, para aquele servo de Deus, e disse assim: irmão, eu sabia que Deus ia mandar os anjos hoje na minha casa, aleluia, porque hoje pela manhã eu estava pedindo ao Senhor para mandar os anjos e apareceu 3 passarinhos aqui no meu telhado. Glória ao nome santo do Senhor. Eles voaram aqui para a porta da casa, penduraram-se na grade e começaram a cantar, e o cântico daqueles passarinhos começou a entrar aqui na minha casa, e eu senti que pelo aquele cântico Deus estava anunciando que os anjos iam vir aqui. Irmão, vocês podem entrar. Irmandade, nós entramos, a irmã Zefinha não estava, aleluia, tivemos que esperar até um tempo ela se levantar. A irmã Zefinha estava em cima de uma cama, aleluia, perdoa a expressão, irmandade, em parte urinada, glória ao nome santo do Senhor, havia um certo mau cheiro, aleluia, ela com uma depressão horrível, aleluia, uma tristeza muito grande dentro da sua alma, querendo morrer, pedindo para morrer. E ali, irmãos, quando eu entrei com aquele servo de Deus, a gente já procurou ficar numa perfeita comunhão, a irmã Zefinha veio, e ali a gente foi fazer, irmandade, aquilo que o Senhor nos ensinou, aleluia, dar o ombro para quem estava chorando, aleluia, e buscar aquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Naquela manhã nós cantamos alguns hinos, aleluia, fizemos uma oração, glória ao nome santo do Senhor, e eu agradeço a Deus, irmandade, porque quando nós nos levantamos daquela oração, o Senhor me deu uma visão, e o Senhor me mostrava, assim, um pedaço de terra sem vegetação, só aquela terra amarela, e o Senhor dava de ver naquela terra, irmandade, uma sepultura cavada, glória ao nome santo do Senhor, e a terra juntada do outro lado, como que esperando o corpo para se fazer o sepultamento. Mas ali naquela comunhão eu me afligi, eu falei: Senhor, o que é isso? Uma sepultura aberta. E o Senhor deu de ver, irmandade, eu sei que vocês creem nessas coisas, o Senhor deu de ver uma mão muito bonita, irmão, uma mão cheia de poder grande, num tamanho maior do que o nosso, aleluia, aquela mão vinha, pegava toda aquela areia que estava juntado do lado direito da sepultura e jogava dentro da sepultura e fechava a sepultura, e ali o Senhor me visitou, e eu pedi ao Senhor força para pregar o que Deus estava mostrando naquela visão, e eu disse assim: irmãos, nós que estamos aqui, Deus me deu uma visão assim, e o Senhor manda dizer que a sepultura está sendo fechada para alguém que está aqui, o nome de Deus vai ser glorificado. Irmandade, continuamos na visita, Deus visitou a irmã Zefinha, entrou uma força dentro dela, um ânimo, Deus visitou o irmão Abdias, o irmão Abdias se animou. Olha, irmandade, a alegria foi tanto no coração da irmã Zefinha, que estava naquela depressão terrível, que ela disse: os irmãos só vai sair daqui quando almoçar conosco. Irmãos foram lá no quintal, pegaram a galinha, aleluia, prepararam aquela galinha, nós almoçamos com eles, saímos daquela casa feliz, glória ao nome santo do Senhor. Mas voltando um pouquinho, irmã, num detalhe, para a irmandade entender como a guerra estava grande dentro daquela casa. Quando nós abrimos aquela visita, que começamos a cantar, nós escutamos um estouro dentro daquela casa. A irmã Zefinha foi no armário, quando chegou lá, era um perfume que ela tinha comprado num frasco pequeno, um frasco bem grosso. Irmãos, a ira do inimigo foi tão grande, porque nós entrou naquela casa que aquele frasco estourou, e na hora que aquele frasco estourou, irmão, aquele perfume começou a incensar aquela casa, e ali o Senhor me visitou e me fez entender que o Rei da Glória estava entrando naquele perfume, aleluia, para mostrar sua presença naquele lugar, porque a casa estava cheirando mal, mas quando aquele frasco estourou, veio aquele perfume, aleluia, nas nossas narinas, e o nome de Deus foi glorificado. Irmandade, saímos daquela casa, e eu saí pensando assim: meu Deus, tu já completasse a obra, tu já mandasse algum mal que tinha naquela casa embora, e o teu nome foi glorificado. Mas, irmandade,
o Senhor ainda tinha guardado algo para mais uns dias depois, porque o nosso Deus, irmãos, ele é o Deus, aleluia, que ele faz maravilha hoje, ele faz maravilha amanhã, ele continuará sempre fazendo maravilha na vida desse povo. Enquanto o nome de Cristo brilhar no nosso coração, o Senhor vai fazer maravilhas na nossa vida, irmãos. E fiquei sabendo, por outra ocasião, que eu fui visitar a irmã Zefinha, que teve um dia, irmãos, mais ou menos uns 4 dias depois daquela visita, aquele espírito de depressão tomou a serva de Deus de uma forma muito mais cruel, e ela entrou numa angústia tão grande, irmãos, que ela procurou tirar sua própria vida. Vou resumir, ela saiu daquela cidade, uma mulher que não conseguia nem se levantar da cama, se levantou naquela cidade, procurou uma casa de ração de produtos animais e pediu para comprar veneno, que seria, dizendo ela, para matar os ratos que estavam na casa dela. Irmão, e aquelas pessoas olharam no semblante dela e disseram, não vende veneno para essa mulher. Aleluia, viram que ela não estava bem, ela andou mais um tanto, foi até outro lugar, pediu para comprar veneno e da mesma forma negaram. E ela, naquela angústia, disse, hoje eu acabo com a minha prova. Irmãos, foi para mais na frente, em algum lugar, e ali, depois de explicar muito, ela conseguiu comprar aquele veneno, nos frascos pequenos. Aqui o nome é 1080, irmão, e veneno preto, um líquido preto. E ela pegou aquele veneno, levou para sua casa, seu esposo não sabia. Ela ali foi se deitar na cama, naquela angústia, naquela prova espiritual, e ela disse, hoje eu acabo com a minha prova, santo é o Senhor. Que coisa, né, irmandade? O inimigo engana as pessoas, o inimigo querendo destruir a alma dela, e ali ela pegou aquele veneno, abriu o frasco, irmandade, e tomou puro, engoliu aquele veneno puro, pegou o frasco e deixou na cabeceira da cama, e disse, amanhã, quando me procurarem, vão saber o que aconteceu. Mas, irmandade, santo é o nome do nosso Deus, glória ao Deus de Israel. Naquela noite que ela bebeu o veneno, a glória desse Deus maravilhoso entrou na casa dela. Santo é o Senhor entrou naquela casa com poder e glória, e a noite passou, a irmã Zefinha dormindo, com o efeito daquele veneno mortal. Passou a madrugada e quando foi pela manhã, irmandade, para a honra e glória do nome do Senhor, a irmã Zefinha se acordou, e quando ela se acordou, de primeiro momento ela não se lembrou do que tinha feito, mas ela se lembrou depois que tinha tomado o veneno para tirar a sua vida, e ali veio um temor do Senhor no seu coração, e ela disse, meu Deus, por causa da aflição, Senhor, eu ia lançar minha alma no inferno, mas, Senhor, graças te dou, porque tu dissesse que ia fechar a sepultura, e está aqui a tua serva, Senhor, não estou sentindo dor de cabeça, não estou sentindo mal-estar, não estou sentindo nada, e assim, irmandade, aleluia, naquele dia Deus fechou a sepultura, como tinha mostrado na visão, na vida da irmã Zefinha, e a irmã Zefinha foi liberta daquela depressão naquele dia. Santo é o Senhor, porque quando ela se lembrou do que ela tinha feito com as próprias mãos e do que Deus tinha feito para livrar ela da morte e do inferno, o Senhor lhe visitou o coração e a alma, e o nome de Deus foi glorificado. Então eu senti, irmãos, de contar essa obra aqui para vocês. Aleluia, essa obra que Deus fez na vida da irmã Zefinha, o Senhor mostrando para cada um de nós que Deus é o Deus da vida, que Deus é o Deus da libertação, que Ele é quem fecha a sepultura, que Ele é quem faz as obras, os milagres. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está me visitando, eu sinto de pregar, aleluia, que as sepulturas vão ser fechadas contra nós, contra a nossa família, e que só basta nós andar em comunhão, só basta nós dobrar o nosso joelho, só basta nós confiar no Senhor, irmãos, que Deus será glorificado e o nome dele será exaltado também. Dou graças a Deus, que Deus me chamou na minha mocidade, aleluia, durante 7 anos prestei serviço militar obrigatório, aleluia, passei muitas lutas naquele lugar, numa época, irmandade, pela palavra, eu era moço, eu fui congregar, eu era novo de batizado, e o Senhor mandava a palavra no livro
do profeta Jeremias, o vaso do oleiro, e o Senhor dizia, tem um vaso aqui que está bem novinho, mas o Senhor vai começar a colocar no fogo, e se resistir vai ser vaso para a honra e glória do Senhor. Dou graças a Deus, Irmandade, que depois daquela palavra, eu vim conhecer o que era a prova espiritual, eu vim a conhecer o que era a angústia, a aflição, eu vim até sentir, Irmandade, em muitos dias da minha vida, aleluia, alguma coisa como que uma morte, uma angústia, uma dor muito grande dentro da minha alma, mas eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido o meu auxílio, tem sido o meu ajudador, aleluia, tem me libertado. Um dia, Irmandade, eu estava lá naquele quartel, e eu fui designado para tirar serviço num posto avançado, lá no meio do mato, lá atrás, e eu coloquei a minha Bíblia do meu lado, porque a prova estava tão grande, coloquei a Bíblia do bolso daquela calça e aquele fuzil nas costas e fui tirar o meu serviço. E ali, Irmandade, eu sei que não podia sentar, mas eu estava tão provado que já não fazia mais sentido eu estar naquele quartel. Eu tinha pedido ao Senhor para ser militar, para estar no quartel, mas naquela prova, naquela tristeza, não tinha mais sentido aquele lugar para mim. Eu me sentei ali, abri minha Bíblia, li alguma coisa, e falei, Senhor, que dor eu estou sentindo na minha alma, Senhor, que depressão, que angústia eu estou sentindo, faz uma obra na minha vida, Senhor, me dá um sinal. E mandar, e quando eu estava voltando, porque o serviço já estava encerrado, eu estava voltando para a companhia, aleluia, num lugar de muito mato, e mandado aquele quartel, ele tinha muito animal peçonhento, muita serpente grande, e ali eu estava andando, bendito seja Deus, o fuzil nas costas, e quando chegou em determinado lugar, aleluia, eu meio que de cabeça baixa, mas olhando para cima também, e mandado, quando eu parei em cima de uma serpente ali muito grande, aleluia, irmão, encostei o pé nela para a Irmandade ter uma ideia, santo é o Senhor, e naquela hora veio uma aflição, eu pensei assim, eu vou pular no mato, glória ao nome santo do Senhor, mas irmão, naquele momento veio uma força do céu que me tomou, um poder que descia sobre a minha cabeça, foi até a ponta do meu pé, e mandado, e naquela hora meu corpo parou, se eu quisesse falar eu não conseguia, se eu quisesse mexer o braço eu não conseguia, se eu quisesse piscar o olho eu não conseguia, o Senhor me fez ali como uma rocha, bendito seja o nome santo dele, e ali veio uma virtude tão grande, e o Senhor falou assim no meu coração, e disse assim, não é tu que vai sair do caminho dessa serpente, é ela que vai sair do teu caminho, e mandar de uma força tão grande, que se o Senhor dissesse, meu servo, pega ela com a mão, eu tinha pegado, e mandar de, eu não senti mais medo nenhum, mas uma força grande, e ali observando aquilo em coisas muito rápidas, aquela serpente pulou do lado, ela já estava com o bote marcado, ela já tinha se esguichado para trás para dar um bote em mim, mas ela retomou a postura que ela estava, não deu aquele bote, entrou no mato e foi embora. E quando eu saí dali, Irmandade, eu comecei a sentir a virtude de Deus no meu coração, comecei a falar em língua, comecei a glorificar o Senhor e comecei a entender que mesmo naquela prova, naquela angústia, naquela aflição que eu estava, aleluia, o Senhor estava ali comigo, repreendendo os animais peçonhentos e com certeza os espíritos que tentam nos destruir na presença do Todo-Poderoso. Eu estou muito contente de estar aqui nessa manhã, aleluia, e mandado, o Senhor falou assim para mim aqui hoje, entra nessa sala e fala um pouquinho das provas que tu passaste, glória ao nome santo do Senhor, mandado, e quando casado, aleluia, teve uma época que o Senhor permitiu uma praga de rato na minha casa, mandado, era tanto do rato, eu até brincava com a esposa, eu disse, olha, daqui uns dias eles vão entrar, vão dar bom dia com a gente, vão dar boa noite, vão pedir para tomar café com a gente, e mandado, e foi numa época difícil, porque as crianças tudo pequenininha ali, glória ao nome santo do Senhor, tem um filho mais velho que ele é autista, ele tinha mais ou menos 2 anos de idade, ele estava engateando, andando ali, aliás, ele estava começando a andar, e um dia, Irmandade, tinha no final do meu quintal, assim, tinha muita madeira, que foi da construção da casa, ali guardada, tudinho. E teve um dia que
a gente fez o almoço, minha esposa assou um frango e aqueles restos de ossos a gente ajuntou numa sacola e jogou naquele lixo para no outro dia colocar na rua para o carro passar e recolher. Mandaram, os ratos passaram, pegaram aquele saco, rasgaram ele, carregaram aqueles ossos lá para debaixo daquelas madeiras, não dava a mão para alcançar, para tirar. Santo é o nome do Senhor. E eu vi eles roendo aqueles ossos pelo ângulo da cozinha, lá no final dava para ver. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, que prova nós estamos passando com esses ratos aqui na nossa casa. Mas, e ali, Irmandade, quando foi num dia, o meu menino novinho saiu no quintal e começou a engatinhar, o quintal já estava todo limpo, já tinha sido varrido, tudo organizado, glória ao nome santo do Senhor, ele estava com a sandalinha, mas ali, Irmandade, eu não sei como, demos um vacilo. Quando eu olhei, Irmandade, a criança estava com aquele osso na boca, chupando aquele osso, o peitinho dele estava todo babado, e ali me deu uma aflição, porque eu sabia que os ratos tinham mexido naquele osso, e o inimigo falou, vai morrer com leptospirose. E eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque a criança é tão pequena, eu acredito que não existe nem medicação, Senhor, para tratar ela. Se eu levar ela agora para o médico, entrei numa aflição muito grande, me senti irresponsável como pai naquele momento, clamei ao Senhor que cuidasse do meu filho, porque tinha sido ele que tinha me dado. E ali, Irmandade, eu entrei no quarto, aleluia, peguei aquela criança, dei um banho nela, lavei a boquinha dela, coloquei uma roupa limpa, entrei no quarto, fui orar ao Senhor e disse, Senhor, esse filho foi tu que me desse, e agora, Senhor, por um acidente, ele pode estar contaminado com o vírus da leptospirose, sei que é fatal, mas se tu quiser, tu pode, em nome do teu filho, fazer uma obra, o teu nome ser glorificado. E mandado, eu dou graças a Deus, porque meu filho não teve nenhum mal, não teve reação nenhuma. Hoje é um jovem de 15 anos e o nome de Deus está sendo glorificado aqui na nossa vida. Não ficou por ali, passamos por praga de barata naquela casa, passamos por praga de formiga, Irmandade, chegou uma época que era formiga em todo canto, mas as formigas não nos picavam, e nós ali clamando, Senhor, aparece com a tua misericórdia, com o teu socorro. Quando foi por último, aleluia, veio uma praga de cupim, acabou com o meu telhado, acabou com muitos móveis que tinha na nossa casa, e minha esposa ficava assustada com aqueles cupim, mas eu dou graças ao Senhor, Irmandade, que de tantas provas que o Senhor permitiu na nossa vida, aleluia, muitas das vezes a guerra espiritual, o combatimento, o Senhor foi aquele que apareceu e fez uma obra. Quando foi em determinado tempo, alguém da família chegou e disse assim, olha, vamos fazer uma reforma na tua casa. Minha casa, Irmandade, tinha uma cozinha, tinha 2 quartos, tinha 3 quartos, tinha uma sala e um banheiro. Daquela preparação, daquela reforma que nós não colocamos um centavo, o Senhor preparou uma laje, preparou, bendito seja o nome santo do Senhor, mais 3 quartos, uma sala e um banheiro. Aleluia, chegou um tempo, Irmandade, que minha casa, ela tinha 5 quartos, ela tinha 2 salas, ela tinha 2 banheiros de 3 por 2,5, e eu estou aqui louvando e glorificando ao Senhor, porque o Senhor é aquele que depois que nós passamos as provas, lutas, guerra, ele aparece com a sua misericórdia e com o seu poder na nossa vida. Dou graças a Deus, Irmandade, porque no ano de 2018, o Senhor permitiu uma luta muito grande na minha vida, aleluia, dentro da igreja, dentro da Irmandade, e com aquela luta, Irmandade, veio uma prova espiritual também. Irmandade, vou contar aqui, Irmandade, porque Deus disse que era para contar essas coisas para vocês hoje. Naquela luta, Irmandade, teve um dia que eu entrava no meu quarto, eu não conseguia dormir, era uma aflição, a guerra, as calúnias, as situações amargas contra nós, e eu dizia, Senhor, eu quero ir embora desse estado, eu quero ir embora dessa cidade, eu não quero ficar nesse lugar, cria um caminho na minha vida, e eu ali clamava. Quando foi numa noite, Irmandade, a prova foi tão grande, que o adversário, Irmandade, ele se manifestou como se fosse uma lama descendo pelas paredes,
e eu estava ali deitado na cama e eu vi aquela lama descendo das paredes, enchendo o meu quarto de lama, e eu falei, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, eu acho que dessa noite eu não consigo passar, Senhor, e uma tribulação, e eu vi aquela lama subindo, eu deitado na cama, irmandade, a esposa estava deitada no quarto com as crianças em outro quarto, e aquela aflição, e eu comecei a clamar ao Senhor, eu disse, Senhor, tenha de misericórdia, e ali o Senhor falou assim, pega a tua Bíblia, coloca debaixo do teu travesseiro, porque eu vou fazer uma obra na tua vida. Peguei aquela Bíblia, coloquei ali, irmandade, do meu lado, aleluia, disse, Senhor, eu sei que o que está escrito nesse livro é santo, faz uma obra hoje, dou graças a Deus, irmandade, que peguei no sono, e quando acordei no outro dia, o Senhor já estava começando a me libertar daquele mal, dou graças ao Senhor, irmandade, porque foi muita prova, aleluia, mas daquela prova, aleluia, Deus me libertou espiritualmente daquela perseguição, daquelas calúnias que eu passei, irmandade, aleluia, Deus transformou aquelas calúnias, aquelas perseguições num convite. Eu atendia numa igreja de bairro e ali o Senhor preparou que eu fui convidado para ser cooperador de jovem na central aqui de Recife, na Iputinga, e estamos lá com aquela mocidade. Eu sei que para os irmãos que congregam em outro lugar parece ser pouco, mas na nossa localidade, nos lugares onde a gente atende, tem dia que Deus prepara 44 recitativos, 45, a mocidade está contente, estamos vendo muitas obras na vida dos moços, tem moças que estavam muito tempo esperando o casamento, já estão fazendo os vestidos dela na obra da piedade, tem moços lá que queria trabalho, tinha moça que queria trabalho, comecei a orar, pedir ao Senhor que Deus abrisse as portas de emprego, de trabalho, Deus está preparando tudo, um entrou no curso preparatório para oficial da reserva, pelo poder da palavra, outro entrou como soldado temporário, pelo poder da palavra, e nós estamos ali, irmãos, confessando que o Senhor é bom e maravilhoso na nossa vida. Não tenho eu palavras para agradecer ao Senhor. Tenho muitas obras, irmandade, mas nesse tempo que nós estamos aqui hoje não vai ser suficiente. Mas em outra ocasião, se assim os irmãos sentirem me convidar para atender um outro culto, a gente vai contar mais obra que Deus tem feito. Mas, irmão, 2018, no ano daquela prova, eu estava com uma aflição muito grande. Uma irmã falou, irmão Carlos, venha visitar uma testemunhada. Essa testemunhada, irmão, era crente da Assembleia de Deus. Essa irmãzinha estava numa depressão terrível, ela ia para a igreja dela, voltava gritando do caminho, não conseguia ficar na igreja, ela ia trabalhar, voltava do caminho gritando, entrava dentro de casa, fechava a porta, não se alimentava, não fazia sua higiene pessoal, não cuidava da casa, e um dia, irmão, a aflição da depressão estava no meu coração, angústia muito grande, e ela disse, irmão, venha visitar essa irmã, e eu fiquei ali como que ironizando comigo mesmo, eu falei, certo, como é que uma pessoa aprovada numa depressão vai visitar quem está com depressão? Mas, irmãos, naquela hora o Senhor falou assim, meu servo, eu te coloquei na minha obra para servir o meu povo, não foi para tu te servir, não foi para tu sair só quando tu estiver bem, não foi para tu fazer as coisas só quando você puder, foi para você lutar comigo e você sair pela força do meu poder, e eu saí para aquela visita, eu, minha esposa, estava a irmãzinha lá, testemunhada, irmão, resumindo, quando nós nos ajoelhamos naquela casa para fazer uma oração junto daquela testemunhada, ela muito angustiada, irmão, ela muito inquieta, ela muito perturbada, o Senhor abriu minha visão e eu vi um homem com a corda do lado dela, e eu falei, Senhor, eu estou vendo o espírito do suicídio, eu já estou vendo uma corda na mão do espírito, Pai, hoje eu estou numa depressão tão grande, Senhor, a dor na minha alma é tão grande, mas hoje deixa teu servo de lado, faz uma obra na vida dessa mulher, Senhor, nós não podemos perder essa oportunidade, não sabemos se ela vai conseguir resistir esse mal até amanhã, e mandado, eu comecei a clamar, e Deus deu a oração, quando foi depois da oração, o Senhor me levantou, e o Senhor falou, passa a mão na cabeça dela, em nome de Jesus Cristo, arranca esse mal, e eu disse,
para minha esposa, filha, você permite que eu passe a mão na cabeça dela, porque Deus está mandando ir lá e arrancar esse mal da depressão na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Minha esposa disse, pode ir, serve a Deus. Eu disse para a irmãzinha, você deixa eu passar a mão na tua cabeça, porque Deus mandou em nome do Senhor Jesus repreender esse espírito de depressão. Irmandade, eu não estava entendendo mais nada. Glória ao nome santo do Senhor. Saí, irmandade, quando eu comecei a andar em direção àquela testemunhada, parecia que veio um vento contrário me jogando para trás, e eu senti a força do inimigo querendo, aleluia, impedir a obra de Deus, mas eu disse, eu vou em nome do Senhor Jesus, numa sala pequena, irmão, mas parecia que estava andando num campo, e ali eu comecei a andar, comecei a ir ao encontro daquela mulher, e quando cheguei, botei a mão na cabeça dela, e quando coloquei a mão, irmão, eu senti algo, eu senti como que estava segurando algo, aleluia, e ali eu disse, Senhor, me dá a força em nome de Jesus Cristo, para que esse mal hoje seja arrancado da vida dessa pessoa, e ali Deus deu, e eu disse, irmã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está arrancando esse espírito de depressão na tua vida. Olhei assim para uma porta aberta e disse, em nome de Jesus Cristo, vai embora, espírito de depressão. Eu dou graças a Deus, irmandade, porque a visita foi num dia da semana, com 2 dias, a irmã que tinha convidado ligou para nós e disse, irmão, Deus é glorificado pelas obras que Ele faz na vida dos seus pequeninos, irmão Carlos, dá glória a Deus, porque Deus libertou a testemunhada da depressão, ela já está trabalhando, ela já está indo para, aleluia, para a igreja onde ela frequenta, ela mandou dizer que um dia quer fazer uma visita com o irmão para agradecer a Deus a obra que Deus fez na vida dela, porque naquela tarde Deus havia libertado ela de todo o mal. Então, irmandade, eu estou aqui contando essas obras que Deus preparou, aleluia. Eu sinto, irmandade, que tem alguns irmãos aqui nessa sala, eu não conheço nem o rosto de vocês, mas eu sinto que tem muita luta, é muita guerra, é muita investida do inimigo, mas que hoje, por essas obras, pela bondade que Deus teve conosco de fazer essas obras na nossa vida, o Senhor vai ter com vocês, só é pegar na espada, só é não abaixar a cabeça, alamar, catar, alaí, só é dar glória àquele que vive para sempre, porque eu creio, irmandade, que o amor de Jesus Cristo hoje, ele vai entrar na nossa vida, e o Senhor vai derrubar a parede que o diabo levantou na vida de alguém, e o nome de Deus será exaltado. Eu dou graças a Deus por tudo, peço oração dessa irmandade, quando for congregar em Recife, a minha como é na Iputinga, na reunião de jovens, leva a mocidade que vocês tiverem, as crianças, para congregar com nós, que vai ser recebido com toda alegria, o nome do Senhor será exaltado. Eu dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E se gostou do testemunho, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.